Pessoal, podem escrever aí se tiver dúvidas e pode também abrir o microfone. Então, o que eu estou falando para vocês é que eu preciso representar a realidade através de alguma forma, de tal forma, no Access, que é o sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos usar. Então, a realidade é muito complexa, eu vou fazer uma representação da realidade através desses elementos. Tá? Então, esses elementos aí correspondem, deixa eu dar um zoom aqui, e através da representação da entidade, relacionamentos, atributos, cardinalidade e chave, que são os dois últimos conceitos importantes. O importante é que a gente tenha em mente esses conceitos, porque dentro da empresa, quando vocês forem desenvolver as atividades, vocês terão que conversar com o pessoal do TI e essa é a linguagem deles, entidades, relacionamentos, atributos, cardinalidade. Então vamos entender o que cada um significa. Então a primeira delas, que eu vou colocar aí no chat, é a entidade. Tá? Então, a primeira coisa é uma abstração representando uma classe de entidades similares, possuindo as mesmas propriedades. Coisas, objetos, pessoas, e vamos combinar aqui entre nós que nós vamos deixar no substantivo e no singular. Isso vai facilitar muito o processo de implementação, porque na dúvida se vai no plural ou singular, a gente já deixa no singular e todo mundo vai entender e vai fazer da mesma forma. Então, se você pegar aluno, aluno é uma entidade, porque ela possui as mesmas propriedades. Se você pegar uma disciplina também, professor também, então o que a gente está querendo aqui é representar a realidade através de um formato que o computador entenda, ou o sistema gerenciador de banco de dados entenda. O segundo item é relacionamentos. Esse relacionamento é muito importante porque, na verdade, não existe entidade sozinha. As entidades são sempre relacionadas com outras coisas. Então, se você pegar o aluno faz a disciplina, então eu tenho um relacionamento de faz, ou pode ser matricula, alguma coisa desse tipo. Então, o que eu estou querendo com vocês é representar a realidade através de um formato adequado para colocar no computador. Só perguntas, pode colocar aí no chat, ok? Além disso, só as entidades e os relacionamentos não são suficientes. Então tem um outro conceito que a gente chama de atributos. Tá? São as propriedades, tanto faz do relacionamento ou das entidades. Então, se eu pegar um aluno, quais seriam esses atributos dele? Os atributos seria, por exemplo, o nome, o RG, o número USP, etc. Ok? Então, os atributos são as características dele. Agora, eu preciso lembrar desse termo atributo? Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque essa é a linguagem da computação, é a linguagem do pessoal da TI. Então, é importante que vocês conheçam e consigam conversar com eles em uma linguagem comum. Ok? Quando a gente for trabalhar no Access,
no caso que é o sistema gerenciador de banco de dados escolhidos, a gente vai trabalhar com outros termos. Quais são? Tabelas, relacionamentos e campos. Aqui a gente está trabalhando com entidades, relacionamentos e atributos. O que significa isso? Se vocês lembram o projeto lógico e o projeto físico, esses termos do projeto físico, por exemplo, campo e tabela, é um termo que está vinculado ao sistema gerenciador, tá? Então, quando eu falo atributos, é uma coisa genérica e independe do sistema gerenciador utilizado. Então, nós precisamos ter essas informações e essa linguagem para que a gente possa conversar e participar ativamente do desenvolvimento. Pessoal, hoje a aula vai ser muito rápida e eu vou deixar um tempo para que vocês possam desenvolver algumas atividades que serão entregues na próxima aula. Eu vou dar uns exemplos iniciais e depois vocês podem fazer de forma individual. Claro que vocês podem reunir junto, mas a postagem é individual até a aula que vem, tá? Se vocês olharem também no e-disciplinas, nós temos uma atividade referente ao projeto de vocês escolhidos para a semana que vem. E essas atividades referem-se ao modelo entidade-relacionamento, que é uma forma de representar a realidade, ok? Então, a gente já viu que os atributos são características tanto das entidades como do relacionamento. Uma coisa importante do atributo é o que a gente chama de chave. Identificação unívoca da entidade através de um ou mais atributos. Quando você coloca um aluno como uma entidade, ele deve ter uma chave única. Essa chave única significa como que eu acho esse aluno sem ter a possibilidade de duplicação. Porque se eu for alterar um dos dados, as características dos alunos, e o sistema não conseguir identificar uma única linha, ele vai ficar em dúvida qual alterar. Então, é necessário que a gente tenha uma chave única. Por exemplo, o aluno, o que vocês acham? Escrevam aí para mim, consideram como uma chave única. O nome pode ser uma chave única, pessoal? Por favor, postem aí o que vocês acham de uma entidade aluno, quais são os possíveis número USP. Flávio, muito bom. Só existe um número USP. Se vocês acham que há a possibilidade de ter outra chave única, o nome, pessoal, o nome é único. Se não for único, não há possibilidade de ser chave. O que mais que a gente pode fazer como chave? Vamos lá, pessoal. CPF. Isso, Flávio, tem o risco de homônimos, realmente não dá. A Jaiene, CPF, Flávio, RG, telefone. Ô, Jaiene, embora o telefone seja único, existe a possibilidade de dois alunos morarem na mesma casa. Agora, talvez você esteja falando celular, né? Aí sim, celular talvez seja único aí. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, vocês já estão sabendo aí. Única coisa que Jaiane quiser, embora isso seja uma coisa bem improvável, né? Pode existir alguém que não tenha telefone, talvez uma pessoa mais de idade e tal, que não tenha telefone. E nesse caso, a gente precisa ter uma chave. O RG, por exemplo, os CPFs, hoje você nasce já com CPF, né? Antes era mais só RG, agora o CPF já nasce com ele. Então, o CPF realmente é uma boa chave
tanto para aluno como professor, qualquer tipo de pessoa, né? Então, pessoal, o que significa isso? A gente tem que representar a realidade. Então, agora eu vou passar para vocês vou voltar aqui no PowerPoint e vou mostrar para vocês alguma coisa aqui que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. A gente está mais acostumado, né, nesse formato de tabela, que é o formato que o computador, o sistema gerenciador de banco de dados, ele aceita, ou seja, tabela e campos, no caso a nome, idade é campo, o RG também é um campo. E no caso aí o RG seria a chave. A idade e o nome não seriam chaves de maneira nenhuma, porque existe a possibilidade de repetir, como mostra a primeira e a segunda linha. Tá? Agora, como que eu represento isso? O diagrama entidade-relacionamento, que chama o DER, ele vai usar para representar a realidade. Então, a gente usa um retângulo como entidade, lembra que a gente usa um substantivo no singular. O relacionamento é um losango, que é um verbo, ok? E também no singular. Então, essa é a forma de representar um diagrama, tá? Só tem dois elementos, entidade e relacionamento. Aí tem um conceito aqui que a gente chama cardinalidade, a gente vai mostrar aqui para frente, e é mais fácil mostrar em algum coisa desse tipo. Dê uma olhada, é isso que eu gostaria que vocês fizessem para a aula que vem. São 4 diagramas que vocês vão fazer, e eu vou tentar explicar um pouco para vocês como que funciona. Então, se vocês observarem aí, o retângulo são duas entidades, receita e ingrediente. Existem ambos no singular, e eu uso um verbo aí para relacionar, receita, uso, ingrediente. E aí eu coloquei para cada um deles alguns atributos. Lembrando que o relacionamento, que é esse losango, ele não precisa ter nenhum atributo. Já as entidades, receita e ingrediente, eles não só precisam ter atributos, bem como é necessário ter uma chave de atributo, ok? Então, eu fiz a escolha, um código da receita que vai de 1 a 1000, e o ingrediente também, vou usar um código. Então, se vocês observarem aí, todas as entidades, elas possuem atributos e ao menos um deles é chave. Já o relacionamento, ele não possui chave e também não é necessário possuir nenhum atributo. Então, o relacionamento não é obrigatório, porém, a entidade é obrigatório ter um atributo. Então, vamos seguir aqui. Disciplina, turma, nota fiscal. Vocês observam aqui que tem número, que é número da nota fiscal, código fiscal, a chave. Eu coloquei aqui como atributo. Agora, não sei se vocês repararam, a gente tem um negócio aqui que chama cardinalidade. A cardinalidade pode ser 1 ou N. Como é que funciona esse cardinalidade aí? Deixa eu ver se eu consigo usar um programinha aqui para escrever. Isso. A primeira coisa que a gente faz quando usa cardinalidade, a gente coloca o valor 1 de um lado. 1. Aí a gente pergunta, uma receita pode ter quantos ingredientes? Se ela puder ter um só, então eu coloco um do outro lado. Se ela puder ter mais de um, eu coloco N. Então, uma receita pode ter quantos ingredientes, pessoal? Um ou N?
Essa é a cardinalidade do diagrama entidade-relacionamento. Então, por favor, coloque aí no chat se a cardinalidade do lado do ingrediente ela é 1 ou N. Ela só pode ser 1 ou N. Vamos lá, pessoal. 0,815,15, quem acha que é 1? 0,816,16, quem acha que é N? Vamos lá, pessoal. O que vocês acham que é? Pessoal, hoje não. Uma receita pode ter um ingrediente só, Pietro? Ou pode ter mais de um? Isso. Ó. Então, uma receita pode ter N ingredientes. Ok? Agora, Pietro, vamos pensar no inverso. E a gente vai ter que fazer agora também no inverso. Aí, do lado de cá. Aí eu começo aqui. Um ingrediente pode ter um ingrediente, por exemplo, açúcar, pode estar em quantas receitas? Aqui eu não estou falando um açúcar específico, tá? Eu estou falando o açúcar geral. N. Então, nós temos aqui, eu coloquei um e perguntei quantos ingredientes. Pus um do lado de cá, perguntei se ele pode participar de quantas receitas, tá? E aí, o que acontece, pessoal? A gente dá uma olhada nos valores maiores, tá? Vou fazer isso aqui. Os valores maiores de cada lado é N para N. Nesse caso, quando a gente tem essa forma N para N, a gente costuma convencionar que é N para N. Tá? E tanto faz o M de qualquer lado, mas essa é a N para M. Por que é importante que a gente saiba essa cardinalidade? Porque a hora que a gente for converter o diagrama em tabelas do Access, ele vai querer saber qual a cardinalidade. Tá? Então vamos ver aqui, mais um exemplo. Vou apagar tudo aqui. Deixa eu ver um outro exemplo. Aí uma dúvida que pode surgir, esse valor N1, ele é o mesmo independente do contexto? A resposta é não, pessoal. Por exemplo, um aluno pode estar matriculado em um curso. Pode ser que alguma entidade, instituição de ensino, não permite que ele matricule em mais de um curso. Então, pode ser que num contexto, né, eles tenham uma cardinalidade diferente e no outro tem um diferente. Então, não quer dizer que isso vale para todos os contextos. Isso depende do seu projeto, da sua escola, etc. Aí. Então, pessoal, agora eu queria passar a bola para vocês e tentar ver esses exercícios aqui, ó. O que eu gostaria que vocês fizessem? E vocês fizessem um desenho, tá? Do diagrama entidade, onde ele tivesse quais são as entidades
Eu já, para facilitar aí para você, eu já coloquei aí quais são as entidades. No primeiro dele, a entidade é receita e o ingrediente também. No segundo, disciplina e turma. No terceiro, aluno, disciplina. O quarto, nota fiscal, produto. O quinto, professor, disciplina. E o último, ele tem nota fiscal, ele está ligado com o vendedor, tá? E a nota fiscal com isso em produto. Então, existem duas relações da nota fiscal, uma com o vendedor, outra com o produto, ok? E o verbo, já tem também o verbo aí, mas vocês podem eventualmente mudar o verbo. Então, vai ter um desenho com as duas entidades, o relacionamento, que é um losango, e aí eu preciso saber da cardinalidade. Vamos só fazer mais um, para ficar claro. A cardinalidade é o aluno faz disciplina, tá? Esse um aluno pode fazer N disciplinas e uma disciplina pode ser feita por vários alunos. Então, a cardinalidade é N para N. Vamos ver esse segundo, se tem algum caso específico. Uma disciplina, ela tem uma turma. Ou uma turma tem mais de uma disciplina. Isso é possível, pessoal? Na USP, uma disciplina ter mais de uma turma? E uma turma pode ter mais de uma disciplina ou não? Pessoal, qual seria a cardinalidade, disciplina e turma? Por favor, coloque aí no chat. Então, vamos ver lá, pessoal. Aí na USP, né? Uma disciplina tem várias turmas, então 1 para N. Agora, uma turma, uma turma pode ter mais de uma disciplina, a mesma turma, ou a turma está relacionada àquela disciplina? Mas é a mesma disciplina, é o mesmo código, o Pietro? Ou são... então, eu acho que aí no caso da USP pode ser que seja diferente. Uma turma refere-se à mesma disciplina. É dois conjuntos de pessoas na mesma disciplina, tá bom? Então, pessoal, vocês vão ter mais um tempão aí e vocês têm que entregar individualmente, mas pode fazer coletivamente, um ajudando o outro. E eu queria que vocês fizessem, então, as entidades, relacionamentos, cardinalidade e os atributos de cada um. Então, qual seria um atributo chave de nota fiscal e de produto, pessoal? Vamos por partes. Nota fiscal, qual seria um atributo? Um atributo chave dele. O número da nota fiscal, perfeito. Isso. E no caso de produto, pessoal, qual seria uma chave de produto? Um atributo chave. Um código. Flávio, acho que nome talvez não seja adequado, né? Porque pode ser que tenham produtos com o mesmo nome e talvez poderia ser o código mesmo ou numeração interna, tá? Então a gente precisa realmente ter um que identifique de uma forma única durante toda a vida do sistema. Pessoal, então eu vou dar um tempo aí para que vocês possam fazer isso e enviar ainda hoje, porque como a aula é amanhã, e com isso vocês podem já estar dispensado aí das atividades para amanhã. Não esqueçam de colocar a frequência e amanhã a gente conversa de novo e pode fazer em Word, pode fazer no Paintbrush, qualquer coisa, pessoal, tá bom? Ou pode fazer no papel, tira foto,
fica tranquilo aí, tá bom? Então, só lembrando, entidade, relacionamento, cardinalidade, as chaves de cada uma das entidades, e uma delas você marca um asterisco, que seria a chave. Os atributos não necessariamente precisam ter, os relacionamentos não necessariamente precisam ter atributo, e nunca ele tem chave. Ok? Então, obrigado, pessoal. Então, até a próxima aí. Até amanhã, às 17 horas.